Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre visões do passado. Filme de terror no cinema, Visões do Passado, com o Adrien Brody. O Adrien Brody não é a primeira vez que ele faz filme de terror, né? Ainda mais um filme de terror que não é bem terror, ele é por um convencionalismo assim do gênero, mas ele é mais um suspense, um thriller na veia de Sexto Sentido, mas eu considero Sexto Sentido um filme de terror também, então é isso. Se você considera Sexto Sentido um filme de terror, esse também é. Ele fez uns outros filmes de terror, um chamado Camisa de Força, que é bem interessante, apesar de ter a Keira Knightley, ele é bom. É de um veterano da Guerra do Golfo que quando volta não consegue levar uma vida normal. Eu acho essa uma das temáticas mais legais para filme de terror, esse filme faz isso de forma extremamente competente. Um outro filme legal do Adrien Brody de terror é o Splice, que é mais sci-fi, do diretor do Kubo, que eu falei recentemente sobre Kubo aqui. Um cara chamado Vincenzo Natali, que apesar do nome ele não é italiano. Ele é um cientista que cria um híbrido humano com animais. Splice, eu achei bem legal esse filme. Bom, esse Visões do Passado, ele conta a história de um psicólogo que não consegue lidar com um acontecimento em sua vida. Então a gente acompanha algumas sessões dele com seus pacientes e ele visivelmente é um cara que não leva uma vida boa. Assim. O Adrien Brody naturalmente tem uma cara triste. E esse filme, sei lá, se assistiu O Pianista, vocês sabem que ele tem uma das caras mais de coitadismo que eu já vi. Então casa bem com o personagem desse filme. E você descobre cedo no filme que ele perdeu a filha. Então, tanto ele quanto a esposa não conseguiram até esse ponto da vida deles superar a morte da filha, que foi num acidente de carro. Então o filme ele já dá todos os indícios do que acontece antes da metade para o final. Então se a gente vê aquela reviravolta, Sexto Sentido, Shyamalaniana, e muitos filmes desse tipo, esse filme não perde tempo em mostrar a que veio. Então, eu não vou falar o que é, mas eu acho que foi legal da parte dele ter usado esse artifício logo de cara para poder desenvolver assim uma outra história. Ele poderia ser um filme muito diferente se ele fosse contado de uma outra forma. Então, ele é um filme que faz uso disso de uma forma que é aceitável, digamos assim. Vai. O filme ele não é grandes coisas em nenhum aspecto possível. Eu fui assistir porque eu gosto do Adrien Brody e porque tem o Sam Neill, que também é um outro ator que eu gosto muito. E não é muito normal ver o Sam Neill fazendo filme de terror. Que eu me lembro, o Sam Neill é o cara que ficou famoso pelo Dr. Grant na série Jurassic Park. Ele fez um outro filme de terror que eu considero um dos melhores, assim, que chama A Beira da Loucura, um puta filme do John Carpenter. Então foi curioso ver que o Sam Neill estivesse no elenco desse filme, então é um outro motivo que me fez assistir esse filme. Então, o Visões do Passado, que é backtrack em inglês, né, faz muito mais sentido o nome em inglês, de novo esses nomes terríveis que não fazem o menor sentido em português. Ele mostra o dia a dia desse doutor com seus pacientes, e ele tem uma grande descoberta que faz com que ele crie a necessidade absoluta, a vida dele passa a viver em função dele ter que se reaver com o acontecimento da adolescência dele. Então ele descobre que tudo isso que está acontecendo com ele, incluindo a morte da filha dele, está atrelado a um evento catastrófico da infância dele, a adolescência dele. Então isso faz com que ele volte à cidade natal dele, que é uma cidadezinha interiorana, que ele reaveja pessoas que ele não via há muito tempo, inclusive a relação perturbada e tumultuada que ele tem com o pai dele. Então a gente conhece muito da figura desse personagem. É um filme inteiro em cima de um personagem, o que também não é fácil. Então é interessante ver a atuação do Adrien Brody como a de um cara com um fardo muito grande. Então, assim, a atuação é maior do que o filme em si. Então isso mostra um grande ator dentro de um filme medíocre, que é o caso. Então, a gente quer saber o que acontece, mesmo que o filme não seja lá grandes coisas. Isso está atrelado ao fato desse filme ser de um cara chamado Michael Petroni. Quando eu vi que esse filme era desse cara, eu já fiquei meio ressabiado, porque ele não dirigiu muitos filmes, ele fez um outro longa que eu nunca vi, mas ele é roteirista. Então, assim, a gente vê cada vez mais roteiristas dirigindo longas, eu acho isso excelente, mas os roteiros que esse cara escreveu são... Bom, ele roteirizou Nárnia e A Menina que Roubava Livros, que são filmes baseados em livros, né, adaptações. Ele fez um outro filme de terror chamado O Ritual,
que não é grandes coisas, mas é um filme de terror com o Anthony Hopkins, o que faz valer a pena. Mas, cara, ele é roteirista do A Rainha dos Condenados. A Rainha dos Condenados é muito provavelmente um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. E não como um filme de terror, assim. Eu sou muito fã da Anne Rice. Eu acho ela, os vampiros dela, um dos melhores vampiros da literatura e do cinema. E A Rainha dos Condenados, dito continuação da Entrevista com o Vampiro, é uma atrocidade sem tamanho, assim. E pensar que esse cara adaptou o Vampiro Lestat, que é um livro fantástico, para esse roteiro extremamente medíocre. Bom, mas de qualquer forma, fui assistir o filme do cara e ele, como diretor, ele é muito mais competente do que ele como roteirista de Rainha dos Condenados. É um filme muito cinza e chuvoso, e você vê as mudanças na fotografia conforme o personagem vai assumindo as culpas e se reavendo com o passado. Isso é legal. Então é um filme que quando ele não tem muitas coisas a oferecer, você acaba buscando outros artifícios para se interessar, que além da atuação do Adrien Brody. Pena que o Sam Neill ele é bem secundário, mas ainda assim ele tem um papel importante. Então é isso aí, o Visões do Passado, mais um filme de terror, thriller, suspense do Adrien Brody. Não é o melhor dos três, na real eu diria que tanto o Camisa de Força quanto o Splice são superiores. Mas é aquela coisa, é sempre legal ver um filme de terror no cinema que faz uso do artifício Shyamalaniano de uma forma talvez um pouco diferente. Então, é isso aí.